pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de hipnose clínica. Então, vamos bater um papo hoje. Vou tirar algumas dúvidas, ou melhor, muitas dúvidas, e vou dar bastante dicas. Sobre o quê? Sobre o desespero do terapeuta. O que é o desespero do terapeuta? Quando nós vamos fazer uma terapia e parece que nada dá certo. Quando nós vamos tratar a pessoa e ela não regride, ela não sente a emoção. Ou seja, tá tudo uma dificuldade. Eu me lembro que há muito tempo atrás, eu conversando com um colega do Rio de Janeiro e perguntei para ele sobre se ele já tinha pego algum caso assim bem tranqueira. E ele ficou furioso. Como tranqueira? Né? É um termo que a gente usa brincando, dizendo às pessoas quando nada dá certo, né? Mas lá para eles lá é uma coisa bem forte. Mas eu gosto de brincar, né? Às vezes a gente pega umas tranqueiras realmente. Não é culpa da pessoa, não. Tá? Eu quero tirar esse conceito, ou até esse preconceito, achando que a pessoa ela não está colaborando. Cada pessoa é diferente. Cada cabeça é uma cabeça, cada mente é uma mente. As pessoas têm características diferentes. O que pode dar certo para uma pessoa pode dar totalmente errado para outra. Ou melhor, não funcionar não é o caso de dar errado. É que a gente interpreta como não deu certo. Esse é um problema do terapeuta, porque ele acha que o que ele está fazendo está errado. Ou que ele não está fazendo, né, a coisa certa. O que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz? Ou melhor, talvez, o que eu não fiz? Que não está dando nada certo com essa pessoa. E nós entramos num desespero sem tamanho. Pelo menos no início. Hoje eu não dou bola mais para isso. Eu, como diz no ditado popular, eu toco o barco. Eu vou de alguma maneira. E essas são as dicas que eu quero dar para vocês. Se não existe técnica, se não existe uma metodologia específica para isso. O que existe na realidade é você ter experiência. E em relação a isso eu quero falar um pouco também sobre essas questões aí de experiência. O que acontece é que a gente fica aí buscando muitas das vezes cursos. Acha que nunca tá bom. Acha que nunca está o suficiente, que eu nunca estou pronto. Pessoal, uma coisa é investimento, outra coisa é colocar dinheiro fora. Colocar dinheiro fora é muito fácil. Nós queremos nos tornar terapeutas. E para nos tornar terapeutas, a primeira coisa que nós temos que aprender é como a nossa do terapeuta funciona. Se você não está seguro, não adianta você fazer 3.000 cursos. Não adianta você gastar o seu dinheiro com curso A, B ou C. Não vai funcionar da mesma maneira. Essas novas cursos, técnicas, metodologias, não vai fazer você ficar com a capacidade, com a segurança, com a confiança que você precisa. Sabe o que vai fazer você ter confiança? Você ter segurança? É uma única coisa. E essa coisa se chama... O que vocês acham? Botar a cara para apanhar. Treinar. Eu não tenho mais ninguém para treinar. Atenda. Atenda. Você só vai aprender trabalhando. Mesmo que você treine com um amiguinho, com um coleguinha, como diz alguns amigos aqui, né? Que você treine com os amigos, com os colegas, com os parentes. Ah, eu posso treinar com o parente? Pode, se estiver disposto a te ajudar, por que não? Treina. Mas mesmo assim, quando você for pegar uma pessoa no seu consultório, ou que você for atender, mesmo que seja num coworking, você vai sentir aquele friozinho na barriga, o coração vai disparar. E você vai se sentir bem mal. E isso não é curso que vai te preparar. Isso não é um curso, não é várias formações que vai te preparar. Quem vai fazer isso é você mesmo. Como eu disse, botando a cara à tapa. Você vai ter que enfrentar os seus medos, as suas fobias. Você vai ter que enfrentar que essa é a única maneira de você aprender a trabalhar, a atender. Porque cada vez que alguém chegar no seu consultório e bater na sua porta, tocar sua campainha, lá nos primeiros, talvez até nas dezenas após você ter atendido, aqui ó, o coração vai disparar.
e você vai ficar nervoso para atender. E Nilton, é normal? Posso fazer auto-hipnose? Lógico, deve. Vai melhorar? Vai. Lógico. Mas você nunca vai estar preparado para isso. Até atender dezenas de pessoas. Até você se sentir confiante naquilo que você faz, ver os feedbacks, os resultados das pessoas, dizendo, Nilton, funcionou. Aí eu começava, nossa, realmente está funcionando. Às vezes até eu desconfiava, meu Deus, como é que pode ter funcionado? Eu achei tão ruim. Você pode achar ruim, mas quem está sendo atendido não está achando ruim. Está achando bom. Está tendo resultado e você não confia nem naquilo que você faz. Eu não estou falando você que está me assistindo. Eu estou falando em todas as pessoas, isso inclui eu. Eu passei por esse processo, eu sei o que aconteceu e o que vai acontecer com vocês. Mas é normal. É normal. Tem pessoas que chegam nos meus cursos e dizem assim para mim, me indicaram o teu curso porque é muito bom, certo? Tu é um excelente instrutor, que a técnica, a metodologia é legal. Como eu, vários colegas que são professores entregam boas técnicas, talvez iguais, talvez não tão boas, tão completas, vamos botar assim, talvez mais completas, talvez escolas internacionais. Isso não vai fazer diferença se ele tiver um certificado internacional lá na sua parede. Se ele tiver um certificado de seu Zé Ninguém, que ensina muito bem. Não vai fazer diferença. Quem vai fazer diferença é ele trabalhar. É ele realmente enfrentar e fazer o que tem que ser feito. Atender. Enquanto não atender, não funciona. Essas pessoas chegam lá, óbvio, é mais um aluno, recurso que está entrando, é valor, é dinheiro. Mas algumas questões éticas me impedem, às vezes, de eu aceitar, dizendo para a pessoa, tá, mas por que você está fazendo o curso aqui comigo? Por que você está me procurando? Porque eu não me sinto confiante em fazer isso. Não é fazendo o meu curso que você vai se tornar confiante. Não é. Eu fiz um curso, uma formação internacional, numa das maiores escolas que existe no mundo, e nós fizemos vários treinamentos para que o seu terapeuta, tivesse confiança. Hipnose. Você pode fazer isso consigo mesmo. Você não vai pagar aí 15 mil reais para fazer um curso desse, para simplesmente criar confiança. Peça para o seu colega que está estudando com você para fazer técnicas como essa, ele treina também. Faça isso com ele, você também vai estar treinando com ele. E ajude ele a desenvolver confiança, autoestima, autoconfiança. E aí você atende, ele atende, vocês treinam. Mas não é fazendo cursos colocando dinheiro fora. Não é prepotência. Mas o que está sendo aprendido em todo esse curso é suficiente para você poder atender. Suficiente. Você, o máximo que vai fazer com outros cursos, outras formações, é colocar ferramentas dentro da sua caixa. Você tem uma caixa de ferramentas, talvez seja necessário, você vai lá e utiliza uma outra ferramenta, mas nada que você aprendeu até agora não seja suficiente para você atender. Então, eu quero dar dicas e eu quero tirar algumas dúvidas comuns e frequentes em todas as pessoas. Aqui nós estamos vendo. Não reagiu, não regrediu. Ele não reagiu ao processo terapêutico, talvez com emoção. E normalmente nós falamos o seguinte, a pessoa não regrediu, não deu certo. Por isso que eu coloquei o título aqui, não regrediu. O que eu faço? Não deu certo. Eu não tenho outra ferramenta. Como? Tem sim. Tem várias. Todo o processo ensinado até agora não era um único processo, não era uma única técnica, são várias técnicas dentro de um processo que foi passado. Dentro desse processo temos a regressão, que vai utilizar como um processo investigativo para você utilizar a ressignificação. Você vai ter ali também sugestão direta, você vai ter ponte para o futuro, você vai ter a sala do subconsciente, você vai ter vários processos como compound, DDT, dessensibilização para poder fazer a terapia para a pessoa. Por que se ele regrediu não funcionou? Funcionou sim. Então aí entra o que eu faço se eu não regredir. Em primeiro lugar, siga os protocolos
que foi passado no curso. Ali você não regrediu. O que eu faço? Vou para cá. Vou fazer então a terapia de partes, que na realidade ele está com uma terapia do perdão. Terapia do perdão é uma terapia de partes. Faço a terapia do perdão. Normalmente a pessoa regride nessa etapa. Normalmente ela regride. Então, seguindo os protocolos, você vai conseguir fazer isso. E Newton, mas ele não regrediu. Não regrediu. Mesmo fazendo a terapia do perdão. Então você segue adiante. Faça a sala do subconsciente. Lá dentro da sala do subconsciente, naquele momento em que ele estiver lá pegando a bola e indo para a salinha, quando ele colocar aquela bola que traz o sentimento ruim, que traz a sensação, as lembranças ruins, você pede para ele olhar dentro da bola e ver se lá dentro daquela bola não traz uma imagem do passado, que talvez tenha ligação com esse sentimento, essa emoção que você está sentindo. O que faz referência a essa bola que você pegou. Talvez você veja daqui a pouco. Talvez você não veja, não faz diferença. Mas se você vê, apenas deixa guardado aí na sua mente, para que a gente possa utilizar talvez agora, quem sabe mais tarde, em outra oportunidade. Você vê alguma coisa dentro dessa bola? Eu vejo uma coisa quando eu era criança, estava apanhando. Você pode simplesmente dar o boing e dizer, vai para o passado até onde essa emoção surgiu, relembrando esta cena lá no passado. E você fez uma regressão. Você está na cadeira do perdão, lá atrás, onde nós começamos, né? Não regrediu, foi para a cadeira do perdão. Ele está chorando, ele está desesperado, esse indivíduo. E está dizendo assim, ele me bate. Ele bate? Ele lhe bateu agora? Eu fiz uma coisa errada e quando eu brigo com ele, ou quando eu, sei lá, vamos imaginar qualquer outra coisa assim, quando eu quero brincar e ele me bate. Você preste atenção como eu estou falando. Eu estou dizendo que ele me bate. Eu estou falando na primeira pessoa, não estou falando no verbo passado. Ele me batia. Não. Observe o que a pessoa fala. Eu quero novamente dar um pause aqui e fazer mais uma explicação sobre o terapeuta. Como eu me torno um bom terapeuta? Trabalhando. Newton, não tem o conteúdo, estuda livros. Você tem acesso à internet também. Peguem pessoas, eu tenho várias referências aí de pessoas que você pode estudar. Tem horrores, vou aumentar ainda mais esse conteúdo para vocês. Hoje mesmo vou falar de algum. Vou falar de uma pessoa a mais. Vou passar uma técnica de regressão. Aí, você estuda livros. Mas eu quero fazer mais um curso. Gastar para quê? Não faça isso. Estude. Estude com livros, estude com vídeos, pessoas que são indicadas para você aumentar seu conteúdo. Então, você tem que observar tudo que seu paciente ou seu cliente está fazendo, está falando. Observe a expressão corporal dele. Observe essa expressão corporal. Observe o jeito da fala, a expressão facial e a comunicação verbal. Se nesse caso ele está dizendo que ele me bate quando eu quero brincar com as coisas dele, quem é essa pessoa que está aí na sua frente? É meu irmão. E por que teu irmão me bate? Porque ele não gosta de mim. Ele já está tendo um comportamento inadequado para a idade dele. Ou seja, essa pessoa já regrediu. Comece a conversar com ele no passado, como criança. Pergunte para ele, quantos anos você tem? Eu tenho 6, 7 anos. Regrediu. Mas se você não estiver atento, prestando atenção no que ele está falando, você não vai perceber que ele falou na primeira pessoa. Entende? E aí você vai seguir ali, vai passar pela cadeira do perdão, vai fazer todo o processo e vai dizer, olha, Newton, eu fiz uma terapia hoje, mas o cara não regrediu, não. Regrediu, meu querido. Você que não prestou atenção, você não estava prestando atenção. Você acha que curso vai ensinar você a fazer isso? Você acha que eu vou ensinar você a fazer isso? Eu já estou dando a dica. Não vai. Não vai, não vai. Você tem que estar atento, prestando atenção. Mas, Newton, mas eu estou nervoso, é meus primeiros clientes. Que bom, você vai errar. Eu também errei várias vezes. Erro ainda até hoje. Erro, não sou perfeito, eu sou ser humano. Ser humano erra. Nós não somos perfeitos. Então você vai errar também. Não se preocupa. Mas vai dar certo.
Confia, vai dar certo. Então você fez a regressão ali, você fez a terapia do perdão, ele não regrediu. Ele falou na terceira pessoa, é meu irmão que está aqui, ele me batia quando eu brincava com ele porque ele não gostava de mim. Opa, ele está falando tudo lá no passado. Então ele está falando, indicando uma terceira pessoa, como ele está falando que aquilo aconteceu no passado. Ele não regrediu. Tá ok? Aí você segue em adiante, faça então a sala do subconsciente. Tenta dentro da bola ver se ele regride. Olhando para dentro da bola. O que tu tá vendo? Tô vendo meu irmão. Ele tá me batendo, não sei o que é. Opa! Na minha contagem de 1 até 10, você está revivendo. 10 até 1, perdão. Você está revivendo aquela cena lá no passado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, revivendo essa cena no passado. Quantos anos você tem? Ele precisa perguntar se está dia ou noite? Pode perguntar. Está dia ou noite, dentro ou fora, sozinho ou acompanhado. Você está falando. Ele está falando que está sendo batido. Se eu perguntar, vai ser erro? Não vai ser erro. Mas você pode perguntar, tá? E aí, quantos anos? Eu tenho 6 anos. Pronto, regrediu, segue o protocolo. Ok? Ei, Nilton, passei pela sala subconsciente, ele não regrediu, não falou nada. Ok. Emerge a pessoa. Emergiu a pessoa e você pergunta pra ela depois. Você viu alguma cena dentro da bola? Me veio um flash na minha cabeça do meu irmão me batendo. Aí você assim, nossa, por que você não me falou? Podia ter aproveitado a regressão. Então, espera para ver os resultados dele no retorno, né? Ou um reforço, você tenta fazer a regressão baseada naquela cena, utilizando ponte direta. Você vai direto para aquela cena lá. Então não precisa fazer espontâneo utilizar uma emoção. Você pode direcionar para aquela cena. Só coloque na sua ficha de anamnese para você não esquecer. Muito bem. Agora, se não obteve sucesso em fazer a regressão, nem resultado na terapia, opte pela dessensibilização. Bom, nós vamos ter uma aula específica só sobre a dessensibilização, ok? Mas aí, nesse caso, você vai utilizar a emoção que ele está trazendo para você. Mas durante o processo ele não mostrou nenhuma emoção, nenhum sentimento. Então, tudo bem, ok? Mas o que ele reclama? Ele reclama de uma tristeza intensa, tá? Beleza, então você vai ver onde é que essa tristeza surgiu, ou você vai utilizar esse processo, essa sensação, né, da tristeza, esse sentimento, para poder dessensibilizar, ok? Então vamos ter uma aula específica sobre dessensibilização. Nesse caso, se a pessoa não regrediu, já faça uma ponte para o futuro, sempre. A ponte para o futuro vai fazer com que a pessoa tenha uma meta dentro do seu cérebro. Como eu posso fazer essa ponte para o futuro? Um espelho, você pode fazer principalmente, que eu gosto muito, né, muito utilizado, muito antigo, a PNL utiliza muito, fazer uma tela de cinema e você vê essa pessoa, a pessoa que está fazendo, se vê no futuro e vê ela se sentindo bem, ela passando bem, ela não tendo mais aquela tristeza, tá? E você pode retornar de novo. Eu vou explicar um pouquinho mais completo. Você vai ver a cena do cinema e vai ver ela lá. Você pede para ela entrar depois que ela viu toda aquela cena, uma cena no futuro, provavelmente 1 ou 2 anos após. Não bota algo muito próximo, não. Faz ela voar para dentro daquela cena e ela se mistura na cena e ela vive dentro daquela cena. Posteriormente, que ela viveu um pouco dentro daquela cena, ela volta de novo. Vê aquilo outra vez, vai de novo. Faz isso umas 3 vezes. Ela tem que ver, ela tem que se misturar na cena. Ela tem que voltar, ver, se mistura na cena. Volta, vê, se mistura na cena. Ok? Ponte para o futuro. Alternativa de regressão, né, de Anton Jacquin. Muito bem. Essa merecia realmente uma aula específica para isso, né? Mas eu não sou um trainer do Anton Jacquin, mas é uma pessoa extraordinária, um cara incrível, maravilhoso, e eu quero passar uma técnica muito legal que dá para você utilizar caso você passou lá até o final da sala do subconsciente, mas você quer fazer uma regressão com essa pessoa. Era depressão. Então você pega uma pessoa, o que ela sente? Ela sente uma tristeza muito grande. Tá? E porque eu não sei, uma tristeza que vem no meu coração. Já tenho até um local. Aí você pega e diz assim para a pessoa: eu quero que você lembre, que você recorde de uma cena no passado. Essa cena no passado pode ser na sua juventude.
Talvez uma cena que você recorde que você teve muito triste, que você passou por uma situação bem triste. Essa cena, você recorda, lembra de alguma coisa ali na sua adolescência, sua pré-adolescência? Você está prestando atenção que eu não estou pedindo para ela ir para um momento da criança, para a infância? Eu estou pedindo para ela ir para uma pré-adolescência, para uma adolescência, para uma juventude? Por quê? Porque ela tem uma comunicação fácil com ela. E você pede para ela ir até aquele momento. Lembre. Tá lembrando disso, né? Afirma. Eu sei que deve ter sido difícil, você deve ter lembrado dessa tristeza. Então eu quero que você converse com esse jovem, com esse adolescente. E fale para ele que você está bem. Que você está aqui com tantos anos e que passou, mas que você sofreu com essa situação. E que não precisa mais ter isso, não. Você tem conteúdo para informar para ele, para falar para ele o que ele não deve fazer, não se identificar com isso. Pessoal, eu passei por este processo. Eu fiz isso com Anton Jackin. E foi extraordinário. Foi simples. Pelo que eu percebi, eu me recordo que foi um processo em que eu estava entre a 7ª ou 8ª série, então eu deveria ter aí por volta de uns 15, 16 anos. E ali eu me vi como adolescente e conversei comigo mesmo. E quando emergi desse transe, foi extraordinário o resultado. Então, você está percebendo que você está dando algumas dicas para ele, mas não está falando o que ele deve falar. Simplesmente dele se esclarecer com o que está acontecendo com ele agora, aqui no presente. Tá? E que aquilo é insignificante, ele deve largar aquela tristeza. Você vai pedir para ele, olha só, estar no passado junto com ele como adolescente e dar as instruções necessárias para aquele jovem ou aquele adolescente. Explica, dá um abraço nele, tá? E depois fala para ele, para que ele motive aquele adolescente, aquele jovem. Dê motivação, dê um impulso nele. E logo em seguida você emerge nesta pessoa. E já depois do final desse processo que você fez, talvez você tenha feito a cadeira do perdão, talvez você tenha feito a sala do subconsciente, talvez tenha feito, com certeza tem que fazer compound DDT, e você faz esse processo logo no final. Você fez uma regressão lá atrás. Newton, mas essa memória aí, ele lembrava. O quê? E daí? Eu não estou trabalhando com imagens. Nós estamos trabalhando com emoções. E ele lembrou dessa emoção. Vai pro passado e resolve isso. Newton, mas é tão simples assim. Gente, o processo é simples. Eu sei que a regressão à causa é difícil. Eu faço isso toda hora. Eu sei o quanto ela é difícil. Mas tem técnicas também tão fáceis, tão simples, e que têm um resultado extraordinário. Mas para algumas pessoas, em casos mais complexos, a regressão à causa ela é mais eficiente, sem dúvida alguma. Então, pessoal, a dessensibilização às vezes necessita de várias sessões, tá? Às vezes um processo de sensibilização para um caso como esse, de uma depressão, uma ansiedade, requer várias e várias sessões. 3, às vezes até 4, 5, quem sabe. Tá? Então a gente tem que estar atento no processo que vai utilizar a dessensibilização. Já para um processo fóbico, como medos, barata, agulha, sapo, sei lá, você consegue fazer em 1, talvez 2 sessões. Mas já num caso de dessensibilização como essa, o processo é bem complicado, né? Em relação a tempo. Você precisa de mais sessões para que você possa fazer isso, mas as sessões são mais curtas, tá? Você não é uma sessão que nem uma de uma regressão que pode levar mais de 2 horas. Nesse caso aí, você com 1 hora está mais que suficiente para resolver o problema. Ok? Então, espero que tenha tirado, né, muitas dúvidas de vocês, dado um impulso. Lembrando que não necessita você estar gastando dinheiro, basta você trabalhar agora
para que possa ter a sua experiência através realmente do atendimento. E aí eu tenho certeza absoluta que você vai estar preparado sem a necessidade de investir muito e muito dinheiro aí em cursos e cursos e cursos. Espero que tenha gostado e nos encontramos então na próxima aula.